Então, como a gente costuma fazer os nossos cultos de quinta-feira, quinta-feira é um dia, é uma noite, aliás, em que na nossa igreja nós focamos, como eu já disse anteriormente, na oração e no estudo bíblico. É um culto mais voltado para a membresia da igreja, mas não é proibido a participação de nenhuma pessoa. Então, nós costumamos focar a abordagem bíblica direcionada para aqueles que já tomaram uma decisão por Cristo Jesus e que tomaram igualmente uma decisão em assumir um compromisso de membresia na nossa igreja. E a gente costuma dizer que nesses cultos de quinta-feira a gente costuma assim trazer uma palavra tipo feijão pesado, uma coisa assim com mais substância, com mais assim profundidade bíblica. Mas nós gostaríamos de aproveitar esta oportunidade que temos hoje pela internet, com a transmissão ao vivo do nosso culto. E eu queria então trazer uma palavra que eu acredito que vai ser acessível para todas as pessoas que estão nos assistindo. E eu queria então, aproveitando esta oportunidade, eu queria trazer hoje um estudo bíblico que vai trazer como tema, como assunto, a onipresença de Deus. Eu queria falar sobre esse assunto hoje com você. E eu queria usar um texto que está no livro de Salmos, é o Salmo 139, versículos 7 a 10. Eu vou ler esse texto e eu queria que você me acompanhasse, se você tem uma Bíblia na sua casa, eu queria que você me acompanhasse. Salmo 139, versículos 7 a 10. É o texto base para compartilharmos esta palavra, esta reflexão, este estudo bíblico de hoje à noite. Salmo 139, versículos 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. E se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Eu queria orar com você neste momento, antes da gente entrar na explanação deste assunto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na tua presença nós queremos te pedir a tua bênção. E agora que vamos compartilhar esta palavra, Deus, eu quero te pedir a iluminação do teu Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa, para que todos possamos receber aquilo que tu queres trazer aos nossos corações hoje à noite, através da exposição das Escrituras Sagradas, através do compartilhamento da verdade bíblica. Senhor, fica conosco, fala aos nossos corações, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Esse salmo, ele é uma poesia bíblica e que foi incluída no cânon sagrado, foi escrita pelo rei Davi e debaixo da inspiração divina, você pode perceber que quando Davi relata esta escritura, quando ele compartilha esta palavra, tem algo assim que resume a ideia desses versículos. E esse algo é justamente a impossibilidade de uma pessoa conseguir se esconder da presença de Deus. Veja que no texto, o rei Davi, ele diz assim: para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu vou fugir? Para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu vou me esconder? Ele começa a citar vários lugares em que ele pensa na possibilidade de ali se esconder, mas ele revela que esse esforço é inútil, é em vão. Porque em qualquer lugar que ele vá, qualquer esconderijo que ele procure, ele diz que até ali a tua mão me guiará, até ali a tua mão me susterá, ou seja, até ali, Deus, tu vais estar presente. Então esse texto
é um texto muito interessante porque ele nos revela um dos atributos de Deus, que é a onipresença. Você sabe que Deus ele tem vários atributos. E os atributos, eles nada mais são do que a expressão do caráter de Deus. E quando a gente fala sobre atributos, a gente descobre que existem dois grupos de atributos. Um grupo são atributos comunicáveis, são atributos que Deus comunica conosco, que Deus partilha conosco, mas existe um segundo grupo de atributos de Deus, atributos que se referem ao caráter de Deus, que são atributos ditos incomunicáveis, ou seja, são atributos que Deus não partilha conosco. Dentre os atributos comunicáveis, você pode pensar no atributo do amor. O amor é uma característica divina. O amor é uma das marcas do caráter de Deus. E Deus compartilha essa característica conosco. Nós, seres humanos, tal como o nosso Criador, nós somos capazes de amar as pessoas. Nós somos capazes de amar uns aos outros. Veja que coisa linda, veja que coisa maravilhosa. Sabe por que conseguimos isso? Porque o nosso Criador, ele nos criou com esta capacidade, com essa característica. E isso está associado com o seu atributo. É um atributo, é uma característica do caráter de Deus, é uma marca do caráter de Deus que se comunica conosco. Deus partilha isso conosco. Porém, existem outras marcas, existem outras características do caráter de Deus. Existem outros atributos que Deus não partilha, que Deus não compartilha conosco. E um desses atributos é a onipresença. Somente Deus é capaz de estar presente em todos os lugares. É exatamente esta a ideia do Salmo 139, versículos 7 a 10, que nós acabamos de ler. Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todas as situações. Nós não podemos nos esconder dele. O texto revela isso. A onipresença é essa marca, é esse atributo, é essa característica que nos revela que o nosso Deus, ele está presente em todas as situações e por causa disso nós não podemos, de fato, nos esconder da sua face. Mas, se Deus está presente, então ele interfere na realidade. Se Deus está presente em todas as situações, Deus interfere na nossa realidade, no mundo em que nós vivemos. Então eu separei aqui alguns pontos para exemplificar e aplicar, na verdade, esse texto e ajudar você a entender como Deus faz isso. Então, por exemplo, Deus, através da sua presença, ele sustenta o mundo. Veja só que coisa interessante. Hebreus 1:13 está dito que Cristo sustenta tudo em uma atividade contínua que nunca cessa. Veja só que coisa maravilhosa. Essa maravilhosa característica do atributo de Deus, a sua onipresença, faz com que ele esteja presente, sustentando o mundo, sustentando o cosmos, sustentando o universo. Isso é maravilhoso, porque rejeita a ideia de um Deus ausente. A palavra de Deus nos mostra aqui que Deus está presente. Então não existe aquela ideia que algumas pessoas querem defender, chamada de deísmo, que aponta, que ensina que Deus criou todas as coisas, mas depois disso ele se ausentou. E ele nos deixou ao léu, à mercê do destino, à mercê de circunstâncias totalmente aleatórias. A palavra de Deus nos mostra que Deus é onipresente, então ele está presente, inclusive, sustentando o mundo. Hebreus 1:3, como eu disse, fala isso. Cristo desenvolve essa função, Cristo executa essa tarefa, ele sustenta tudo. E essa ação do Senhor jamais cessa. Veja só que existem dados, inclusive científicos, que nos fazem perceber quão grande é o nosso Deus. E como de fato ele está presente, porque se o nosso planeta, por exemplo, perdesse um pouquinho só do seu equilíbrio, nós teríamos coisas terríveis acontecendo que poderiam, na verdade, tirar
todo o equilíbrio e comprometer até a vida no nosso planeta. Então, nós temos um Deus que está presente e ele sustenta o mundo, sustenta o universo. Isso é maravilhoso, porque isso nos traz paz, sabendo que mesmo em tempo de epidemias, existe um Deus que sustenta o mundo, que cuida de todas as coisas e que não vai deixar a sua criação à mercê da sua própria sorte, que não vai deixar a criação, os seres que ele criou, de qualquer jeito. Não, Deus está presente e ele sustenta o mundo. Mas através da sua presença, Deus também manifesta a graça. Através da sua presença, Deus não apenas sustenta o mundo, através da sua presença, Deus também manifesta a graça. Mateus 5, versículo 45, diz que o Pai Celestial, ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Veja só que coisa extraordinária. Através da sua presença, Deus manifesta a graça na vida de todas as pessoas. A chuva cai sobre todos os seres humanos. Existem pessoas que você não se sente à vontade próximo delas. Existem pessoas que você não compactua com o tipo de vida que elas vivem. Existem pessoas que são perversas. Existem pessoas que não têm um sentimento de altruísmo, não conseguem ser bondosas, têm dificuldade para fazer o bem. São pessoas negativas, são pessoas difíceis, são pessoas, muitas vezes, com o coração completamente dominado pela maldade. Mas Deus é tão maravilhoso e ele manifesta através da sua presença, sendo onipresente, estando em todos os lugares, ele manifesta a sua presença, inclusive na vida dessas pessoas. Porque sobre elas também, Deus faz nascer o sol e Deus faz cair a chuva. Então veja só que coisa extraordinária. Deus manifesta aquilo que a gente chama de graça comum sobre todos os seres humanos, sobre todas as pessoas, sobre todas as famílias. Se você se sente abençoado em alguma área da sua vida, saiba que isto só é possível porque Deus está presente, porque Deus tem te abençoado, porque Deus tem manifestado a sua graça, a sua bênção, o seu favor sobre a tua vida. Infelizmente, nem sempre a gente consegue ver por essa ótica. E às vezes nós somos ingratos. Nós não lembramos sequer de agradecer a Deus. Mas, através da sua presença, Deus não apenas sustenta o mundo. Deus não apenas manifesta graça, abençoando as pessoas. Deus também avalia as nossas obras. Se você for verificar em 2 Coríntios 5,10, você vai descobrir que vai chegar um tempo em que todos nós seremos avaliados por Deus nas nossas obras. Nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, diz a Bíblia. E naquele dia, as nossas obras serão avaliadas. Nós vamos comparecer diante do justo juiz. Naquele dia, aqueles que são fiéis a Cristo, aqueles que verdadeiramente comprometeram a sua vida com o chamado do Senhor, todos haverão de comparecer diante do Senhor. Não para serem julgados em relação aos pecados. A sua posição redentiva está definida em Cristo Jesus. Mas as obras que você praticou, o modo como você lidou com as oportunidades que Deus lhe deu para servir, para se engajar na sua obra, aqui neste mundo, isso sim será avaliado. Deus vai levar em conta o modo e a maneira como você se relacionou com a sua obra aqui neste mundo. Deus vai levar em conta a maneira como você investiu os seus recursos, a maneira como você investiu o seu tempo naquilo que tem valor eterno. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão tão preocupadas com as coisas desta vida que elas esquecem de investir naquilo que vai trazer repercussão para a eternidade. Então é muito importante você lembrar que, através da sua presença, Deus está avaliando também as nossas obras. Deus conhece as verdadeiras motivações, as motivações mais íntimas, mais secretas dos nossos corações.
Então, quando você tomar a decisão de se dedicar à obra de Deus, de se envolver com a obra de Deus, lembre-se, Deus está presente. Deus é onipresente. E Ele está avaliando, Ele está observando não só aquilo que você produz, mas Deus está observando também a motivação acerca das obras que você produz e pratica no reino de Deus. Não adianta simplesmente você praticar boas obras. Você precisa lembrar que, através da onipresença, Deus está presente também no íntimo do teu coração. E Ele sabe quais são as tuas verdadeiras intenções. Além disso, através da sua presença, Deus também se revela aos que o buscam. Você vai encontrar em Jeremias 29:13 uma escritura muito interessante. Lá a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Muitas pessoas estão preocupadas porque elas não se sentem preparadas para o grande encontro com Deus. Elas sabem que um dia isso vai chegar. Elas sentem que esse momento um dia vai chegar para elas. E elas estão preocupadas, porque elas olham à sua volta e percebem várias opções religiosas. Elas olham à sua volta e percebem vários discursos de espiritualidade. Cada um diz uma coisa. E pessoas sinceras. Pessoas que têm um coração humilde. Muitas delas fazem essa pergunta. Afinal de contas, onde está a verdade? Afinal de contas, qual é o caminho verdadeiro? Qual é a maneira correta de eu me aproximar de Deus? Qual é o modo apropriado de eu ser recebido pelo Senhor? Qual é a maneira correta de eu poder me relacionar com Deus? Eu queria deixar uma palavra aqui neste momento para você, que tem alimentado esse sentimento no seu coração. Você que com sinceridade deseja se aproximar mais de Deus. Esta palavra é para você. Através da sua presença, Deus se revela aos que o buscam. Querido, se você tiver no seu coração um desejo sincero de conhecer a Deus, eu preciso lhe dizer, Deus não vai te deixar na mão. Deus vai se revelar a você. Você não precisa ficar de braços cruzados. Você deve procurar uma opção. Mas creia que na medida em que você se esforça, na medida em que você busca uma alternativa correta para entender melhor as coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai se revelar a você. Porque Deus é um... Ele conhece o teu coração. Então, se você é sincero, se você verdadeiramente, no íntimo do seu coração, deseja conhecer a Deus, Deus vai se revelar a você. Essa é a boa notícia. Deus é onipresente e Ele sabe do desejo do teu coração em conhecê-lo, em se aproximar mais dele, em desfrutar de um relacionamento genuíno com seu Filho, Jesus Cristo. E para encerrar esta palavra, eu queria lembrar a você também de algo muito importante. Através da sua presença, Deus também pune, Deus executa juízo sobre todo tipo de rebelião obstinada. Esta palavra, esta observação, este último ponto, é um ponto que às vezes não é muito confortável, mas ele é bíblico. E por ser bíblico, é muito importante que nós tomemos conhecimento dele. Deus está presente, sendo onipresente. Ele está em todos os lugares, porém ele age de maneira diferente em lugares diferentes. Então eu queria dizer para você que Deus, através da sua presença, ele pune a rebelião obstinada. Em duas situações. A primeira é aqui mesmo. Deus é capaz de punir pessoas. Aqui mesmo. Por quê? Porque estando presente, Deus conhece o coração das pessoas. E quando elas insistem em determinadas atitudes pecaminosas, de maneira obstinada, o Espírito Santo fala ao coração delas. O Espírito Santo incomoda essas pessoas. O Espírito de Deus mexe com elas. Mas elas são obstinadas. E elas decidem permanecer.
na rebelião. Elas decidem permanecer naquilo que elas sabem que Deus rejeita. Elas decidem permanecer naquilo que elas sabem que Deus não aprova. A palavra de Deus nos revela que nesse tipo de situação, Deus é capaz de executar juízo. E Deus tem autoridade para fazer isso. Deus é o justo juiz e se Ele quiser, Ele pode fazer isso. A gente vê em 1 Coríntios 11:30 pessoas que estavam sendo disciplinadas por Deus. O juízo, nesse caso, era uma disciplina, não para a condenação eterna, mas era uma disciplina, porque haviam pessoas na igreja de Corinto que estavam participando da ceia do Senhor de forma indigna. Elas não estavam levando a sério o seu relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja. E a Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 30, que ali, por causa disso, havia alguns que estavam dormindo. O texto diz, não poucos que dormem. Por esse motivo existe entre vocês não poucos que dormem. Então, é um eufemismo para a morte. Deus estava ali disciplinando alguns membros da igreja de Corinto com a morte. Era um juízo. Então, Deus pode fazer isso. Deus está presente, Ele conhece a obstinação do coração das pessoas e, se Ele quiser, como Ele é o justo juiz, como Ele tem autoridade para isso, Ele pode executar juízo. A gente vê também na Bíblia a situação não só de pessoas, mas de nações, inclusive, que foram punidas. Nós vemos o caso do Egito, nós vemos o caso da Síria, nós vemos o caso da Babilônia. São exemplos de situações, são exemplos de nações que foram punidas. Deus fez isso. Então veja só que Deus está presente em vários lugares, mas age de modo diverso em lugares diferentes. Então, Deus é capaz de agir aqui mesmo, agora. E Ele é capaz de punir esse tipo de postura obstinada. E Ele pode fazer isso de diversas maneiras. Talvez você que esteja nos assistindo agora, o Espírito de Deus esteja falando ao teu coração. A palavra para você é o seguinte: você não precisa permanecer nessa condição. Você não precisa continuar resistindo ao Espírito de Deus. O Senhor quer perdoar teus pecados, o Senhor quer restaurar a tua vida. O Senhor quer restaurar o seu relacionamento contigo. Você não precisa ficar exposto ao juízo de Deus. E para encerrar, eu queria também citar um outro caso que Deus pune a rebelião, não aqui agora, mas Deus vai punir a rebelião obstinada no futuro. No futuro. E por incrível que pareça, Deus vai fazer isso, sabe aonde? No inferno. Deus vai fazer isso no contexto da punição eterna. E sabe quem vai estar lá? O próprio Deus. Por quê? Porque Deus é onipresente. Isso significa que Ele vai estar no próprio inferno. E Ele vai estar trazendo juízo para o diabo, para os anjos rebeldes, os demônios, e também para os pecadores que se recusaram a receber o perdão do Senhor. Então, queridos, Deus age de maneira diferente, em lugares diferentes. É por isso que Deus vai estar, inclusive, no próprio inferno. Só que lá, Ele vai executar juízo. Então, veja só, sendo onipresente, Deus é capaz de punir, porque Ele conhece a obstinação do coração das pessoas. Deus pode fazer isso agora e Deus fará, com certeza, no futuro, no contexto da condenação eterna, no contexto do juízo final. Eu queria encerrar esta mensagem, este estudo bíblico, esta reflexão, lembrando a você que, sendo onipresente, Deus está aí onde você está me assistindo. Deus está aí com você agora. E eu quero lembrar a você que Deus se importa com você. Deus se importa com a tua família. Deus se importa com a tua casa. Deus se importa com a história da tua vida. Eu queria orar por você, porque talvez você esteja vivendo uma vida totalmente fora do propósito e do plano que Deus tem para você. Deus é onipresente. Ele tem te acompanhado. Talvez Ele não concorde com as tuas escolhas, mas Ele tem te acompanhado. Talvez Ele não esteja aplaudindo as tuas decisões, mas Ele sabe tudo sobre você, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os momentos, em todos os lugares. E eu queria lembrar a você que a única maneira de você fugir de Deus, a única maneira é você fugir para Ele. Ou seja, na verdade, você não pode fugir de Deus. O que você precisa fazer é correr para junto dEle.
Que Deus abençoe a tua vida. Que esta palavra fique guardada no teu coração. Eu queria encerrar esse momento aqui orando com você. Senhor, nosso